Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos. Olá a todas, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar agora mais um Evangelho no Lar. Vamos dar início à nossa preparação. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, elevar o nosso pensamento além da matéria, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, que é nosso amigo fiel que está conosco desde o nosso nascimento. Ele nos intui, nos ampara e nos prepara para as provas da vida. Vamos agradecer a Maria de Nazaré, que é nossa Mãe Maior, e com seu manto de luz sagrado, passa sobre todos nós, passa sobre nossa casa, nossa família e nossas cabeças. De mãos dadas com Maria, vamos até o nosso Mestre Jesus, que é o nosso exemplo de fraternidade, humildade e amor. Ajoelhados em espírito com o nosso Mestre, vamos rezar a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Agora vamos à nossa mensagem do dia. Prece. Senhor, vós nos dissestes pela boca de Jesus, o vosso Messias. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E ele mesmo nos mostrou o caminho, orando por seus algozes. A seu exemplo, meu Deus, imploramos a vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar paz nesse mundo e no outro. Como Cristo, nós vos dizemos: perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como provas para a vossa fé, a vossa humildade, suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias e suas perseguições. Desviai-nos de todo pensamento de represálias, porque a hora da vossa justiça soará para todos, e nós as esperamos, submetendo-nos à vossa santa bondade. Agora vamos à leitura do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Não julgais a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgais a fim de não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servides para com eles. São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que não tinha sido surpreendida em adultério e colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e disse-lhe: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra.
Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos culpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos, a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e, sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É arrogar-se o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem e o que resalta igualmente das palavras de Jesus. Agora vamos aos nossos comentários, né? Não julgueis a fim de que não sejam julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa passagem, né, do Evangelho nos remete a essa fase, esse momento que o Cristo, de verdade, ele faz com que todos nós passamos a refletir, né? Todas as passagens do nosso Cristo faz com que nós venhamos a pensar, a refletir, mas essa ela é muito, eu acho que muito ligada à matéria, sabe? Porque fala de julgamento. E nós, seres humanos, o tempo inteiro julgamos sem nem sentir, né? Aqui foi uma situação, né? Naquele momento da história tinha essa questão realmente, né? O Cristo vem depois de Moisés e existia a necessidade de se montar, né, uma forma de, vamos dizer, educar, não vou nem dizer reprimir, de educar a sociedade, e Moisés vai ali, vai fazendo de algumas formas para que dê certo, para aquele nível de entendimento das pessoas. Mas aí quando o Cristo vem, ele vem para dizer o quê? Para falar de amor, para falar de amor. Então, quando todos aqueles homens, mulheres, com pedras na mão para tirarem uma mulher que foi de fato pega em adultério, o Cristo sem sequer levantar a cabeça, escrevendo com o dedo na areia, fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, quem não tem pecado, quem não erra? Quando a gente fala em pecado, a gente sempre pensa um pouco assim, pecado, algo, mas a gente fala em erro, falar em tropeços que todos nós damos na vida. Então a gente, antes de julgar, a gente precisa entender por que aquela pessoa fez aquilo, o que levou ela a fazer aquilo.
machucou tanto em mim, por que eu não vou lá conversar e perguntar? Então, eu acho que o tempo inteiro, na verdade, passamos muito tempo julgando, dos mínimos detalhes às coisas bem grandes. Então, vamos refletir, vamos fazer igual o Cristo. O Cristo falou o quê? Ah, tudo bem você pecar, tudo bem você adulterar? Não. Vá e não peques mais. Então, quando a gente se deparar com uma situação dessa, sendo até mesmo nós, né, que estivermos ali julgando alguém ou presenciando esse tipo de postura, né, de alguém estar julgando outro, vamos conversar, entender e falar. Sabe o quê? Você não sabe do processo que levou essa pessoa até aqui. Então, tudo isso precisa ser muito, muito bem pensado, né? Então, essa passagem ela é muito clara quando ela fala de julgamento. Então a gente precisa, todos nós precisamos nos policiar para não julgar as pessoas de forma leviana. E quem somos nós, seres humanos, espíritos encarnados, totalmente imperfeitos para julgar alguém? Essa passagem ela conversa muito com a questão do peso do julgamento, né? A gente tem que pensar se a gente colocaria o mesmo peso de julgamento, se esse julgamento fosse nós julgando a nós mesmos. Será que ele seria tão pesado? Será que a gente iria buscar uma forma de punir tão severamente o outro se fosse nós? Coloca a gente também de encontro ao nosso ego, ao nosso egoísmo. Como é que a gente pensa, como é que a gente interpreta as coisas, como é que a gente interpreta essa questão, né, do outro errar e a gente julgar. Muitas vezes, quando a gente erra, a gente quer que as outras pessoas nos perdoem, mas a gente, da mesma forma, perdoa o outro quando o outro erra. Eu acho que é esse pensamento que essa passagem vem trazer. E essa passagem diz que ninguém tem autoridade legítima de julgamento aos olhos de Deus. Então, só Deus pode realmente julgar. Quando a gente fala só Deus pode julgar, porque realmente só Deus pode julgar. A gente não sabe o que o outro passou, qual foi o motivo do seu erro, o que é que levou essa pessoa a isso. Independente do que levou ou não levou a pessoa a isso, a gente tem que olhar com os olhos, buscar, né? Porque eu sei que não é fácil, mas a gente sempre tem que buscar isso, principalmente nós que somos cristãos, olhar com os olhos de Jesus. O que é que Jesus faria? Como Jesus julgaria ou não julgaria? É uma passagem bem, bem marcante, bem profunda, faz com que a gente reflita. Então, fica esse ponto, né, de interrogação para a nossa semana, de pensarmos, de dar um jeito, de não julgar, de nos policiarmos para não julgar as pessoas. E é como a gente fala sempre, é um exercício, né? Todo aprendizado, toda passagem do Evangelho é sempre um novo aprendizado, então a gente precisa exercitar. Exercitar para que fique natural, para que se transforme em algo natural. Agora vamos às nossas vibrações. Eu convido a todos vocês sentarem novamente, confortavelmente. Vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre, até o nosso Mestre Jesus. E vamos vibrar. Vamos vibrar pelo nosso planeta. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais. Vamos vibrar por todas as pessoas que se encontram em situações de rua. Vamos enviar energia de amor e luz para todas as pessoas que receberam algum diagnóstico não favorável à recuperação. Que elas tenham fé, que elas tenham esperança. Vamos vibrar por todos os países que se encontram em guerra. Vamos deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade a utilize da melhor forma possível. E assim encerramos o nosso Evangelho no Lar dessa semana, rendendo graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. E vamos deixar uma pergunta para que vocês possam responder.
Como julguei meu irmão hoje? Essa é difícil, hein? Mas é uma boa pergunta. Coloque nos comentários a resposta. Como julguei o meu irmão hoje? Para que a gente possa acompanhar e para também que a gente possa trocar. Então, nós já finalizamos hoje nosso Evangelho no Lar. Siga, compartilhe, se fez sentido para você. Pode colocar nos seus status, marca o Além da Matéria Cast. Muitíssimo obrigada pela audiência e até o próximo Além da Matéria Cast. Se esse episódio fez sentido para você, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo Além da Matéria Cast. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos derradeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a